Graça e paz. Hoje nós vamos continuar o estudo do livro Mentira em que as Garotas Acreditam e a Verdade em que as Libertam. E nós vamos ver o capítulo 7, Mentiras sobre Rapazes. E essa é uma área muito importante, precisa muito da nossa atenção, porque as mentiras sobre elas são bem perigosas e têm o poder de expor o nosso coração a sentimentos profundos, de sofrimento também, e que muitas das vezes, na falta da sabedoria, podem até mudar o rumo da nossa vida, nos levando para caminhos não muito bons. E Satanás, como nós bem sabemos, investe muito nisso, muito nessa área. Ele sempre busca distorcer o real sentido, o real significado do relacionamento conjugal e da pureza que ele deve carregar. E ele aprisiona muitos a essa imagem deturpada que ele criou. Sobre isso, as autoras vão dizer o seguinte aqui na introdução. A palavra de Deus nos ensina que a relação conjugal é uma imagem de Cristo e do seu amor por nós. Esse tema é tecido ao longo tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Uma das principais razões por que Deus criou o casamento é para que ele fosse uma imagem da sua paixão e do seu amor sacrificial por seu povo. E é por isso que ele quer que o casamento seja puro. Quando a relação conjugal sexual é corrompida, também se corrompe o retrato sagrado do amor de Deus. Ou seja, se o seu futuro casamento tem o potencial de mostrar ao mundo o incrível amor e a graça de Deus, não é lógico que Satanás queira procurar destruir esse retrato? A primeira mentira que nós vamos ver é: preciso de um namorado. É bem fácil se sentir afligida por isso, nos contextos que estamos inseridas, principalmente quando a nossa sociedade atual é completamente obcecada por intimidade romântica e sexual. E muitas, levadas por esse modo de pensar secular, acabam colocando todas as suas realizações em um namoro, como se fosse algo necessário para suas vidas e como se fosse resolver todos os seus problemas, suas angústias, sua solidão e por aí vai. O que acaba trazendo consequências ruins, porque, como nós vimos nos capítulos passados, sempre que nós buscamos realização ou felicidade em algo ou alguém além de Deus, nós estamos em um caminho certo para a decepção. E para vermos a verdade em relação a essa mentira, temos que entender primeiramente que o namoro tem um propósito e esse propósito é o casamento. Ou seja, o namoro sem compromisso com esse propósito é pecado. E a partir desse fato, as autoras vão nos trazer 2 tópicos. O primeiro tópico é: Deus não criou o casamento para fazer você feliz, mas para que ele seja glorificado. Se você considerar o namoro para um futuro casamento no tempo de Deus, é óbvio que vai lhe ser um grande presente e que vai lhe trazer também muita alegria. Mas o propósito essencial de Deus para o casamento não é fazer você feliz, mas é exaltá-lo e glorificar o nome dele. Ou seja, se você procura um namoro para lhe trazer felicidade e para preencher algum vazio que você tenha, você está se preparando para uma futura decepção e provavelmente um desastre também, com escolhas e consequências que você irá se arrepender para toda a sua vida. O segundo tópico é: Deus não quer que você desperte o amor enquanto não chegar a hora. Ou seja, Ele não quer que você desperte desejos por alguém que não podem ser plenamente satisfeitos ou mostrados adequadamente até o casamento. Ele quer que você zele por essa pureza e que desperte esse amor de forma intensa apenas quando Ele quiser, quando Ele colocar na sua vida um homem que esteja pronto a se comprometer com você para toda a vida. A segunda mentira é: não vejo problema em namorar um rapaz que não seja cristão. Essa questão é bem complicada porque muitas até entendem que não devem se casar com um homem que não seja cristão, mas usam a desculpa de não estou procurando um casamento agora, ou é apenas algo para passar tempo e a religião não importa nesse momento, E a pergunta que as escritoras fazem sobre esse pensamento é: você está plantando sementes de pureza e fé ou sementes de concessão? Esse é um problema muito complicado e que pode trazer consequências sérias para a sua vida, se você não se atentar para isso agora. Deus não quer que você se amarre a incrédulos. Ele é bem claro quando diz que nós devemos nos associar em relacionamentos, que não devemos nos associar em relacionamentos de compromisso com eles. E o casamento é a maior e definitiva relação de compromisso. Deus não quer que você fique vinculada ao incrédulo pelo casamento. Porque, como nós lemos acima, ele não vai entender o real sentido e o real significado pelo qual Deus fez o casamento. Então, ele não poderá viver isso como Deus quer
que seja vivido com você. E se você fizer uma concessão agora para um namoro, é bem provável que quando você estiver pronta para se casar, você também faça. Então nunca caia nessa de dizer para si mesma que é apenas uma relação informal ou que eu nunca me casaria com essa pessoa. Porque se você dedica tempo, interesse, esses pensamentos, não demorará muito para suas emoções também estarem envolvidas nisso. E através delas, você acabe tomando decisões que racionalmente você nunca tomaria. E uma outra questão para essa mentira é que Deus não quer apenas que você se case com um rapaz que seja cristão, mas com um homem que a guie espiritualmente. Ele quer que todas as pessoas com que você se relaciona a levem para mais perto dele, e no casamento não é diferente. E isso será impossível caso você se envolva com alguém que não tenha um compromisso com Deus. As escrituras vão dizer o seguinte: essa é uma área que não há espaço para concessões. Satanás está tentando roubar de você um futuro cheio de paz e alegria e a oportunidade de glorificar a Deus com sua vida. Não vale a pena trocar tudo isso por um futuro que pode vir a ser cheio de dor e sofrimento por causa de um relacionamento com um rapaz que não tem o coração voltado para Deus. Seria o que as escrituras chamam de julgo desigual, né? A terceira mentira é: não é sexo de verdade. A Bíblia vai nos dizer em Efésios 5 assim: mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós. Aqui inclui relações sexuais, mas também é muito mais abrangente do que isso. Ou seja, não se deve haver nem insinuações a isso fora do leito conjugal. E qualquer coisa que faça essa insinuação é pecado. Como, por exemplo, flertar, usar roupas decotadas, trocar mensagens sedutoras, ouvir músicas e assistir filmes ou programas que façam alusão a isso. E de acordo com Jesus, essas impurezas, ainda que cometidas apenas mentalmente, também contam como pecado e roubam virtudes também. E aqui nós vemos como o padrão de Deus para a pureza é super elevado, mas sempre vale a pena esse preço do autocontrole. O mundo sempre vai nos tentar dizer que nós estamos deixando de aproveitar a vida, estamos perdendo a nossa juventude, né? Mas não existe maneira melhor de se viver a vida do que vivê-la da forma que ela foi feita para ser vivida, né? Da maneira que Deus fez. E todo mandamento dele é para o nosso bem. E as limitações que ele nos impõe acerca da nossa sexualidade não é para nos esconder algo. É para que nós esperemos e desfrutemos no momento certo, com a pessoa certa e para a glória dele. Isso me lembra muito o que Elisabeth Elliot fala no livro Paixão e Pureza. E ela diz o seguinte: ao tentarmos agarrar satisfação em todos os lugares, não a encontramos em lugar nenhum. E esse é o erro da nossa sociedade atual. Não caia nisso também, que com essa ideia deturpada de aproveitar a vida e de procurar satisfação, onde você achar que deve ser procurado. A quarta e última mentira é: não consigo suportar a solidão de permanecer pura. Como nós falamos mais acima, devido à influência que nós recebemos e a forma que o mundo trata essa questão de relacionamento, muitas tendem a ou se envergonhar por quererem seguir esse padrão de pureza em relação a esperar, ou achar que não vão conseguir permanecer puras, firmes nisso, né? Por causa da solidão, que realmente pode se apresentar como um problema para isso. E muitas vezes isso pode até parecer difícil e doloroso, mas é muito melhor que você sinta dor por causa desse sacrifício, por causa dessa atitude de negar a si mesma, do que você sentirá com algo que lhe destruirá caso você abra concessões quanto a isso. E, além disso, a dor de esperar também vai fazer parte da felicidade que você sentirá no futuro. Isso tornará o seu futuro casamento muito mais precioso e mais puro, se é isso que Deus tem reservado para você. Ou seja, é recompensa a longo prazo. E aqui nós entramos em uma outra questão, que é: e se Deus nunca me der um marido? Existem muitas mulheres solteiras que têm muito medo de nunca se casarem, que veem isso como uma prisão. E como resposta a isso, eu vou ler o que uma das autoras, a Nancy, fala. E ela diz o seguinte: acredito que o casamento é um presente incrível e que Deus pretende que a maioria das pessoas se case. Contudo, sem nunca ter me casado, posso lhe garantir que, se o plano de Deus é que você permaneça solteira por mais tempo do que espera,
ou mesmo por toda a sua vida pode ser tão significativa e tão abençoada quanto a de qualquer mulher casada. A solidão é uma realidade inevitável no mundo caído e arruinado, quer você seja solteiro ou casado. Contudo, se dispuser o seu coração para buscar a Deus e a vontade dele acima de qualquer coisa e de qualquer outra pessoa, você nunca estará verdadeiramente sozinho e nunca vai lhe faltar a verdadeira alegria. Para completar essa fala dela, eu vou ler um outro texto que eu gosto bastante, que também fala sobre o celibato, sobre o permanecer solteiro de uma forma muito linda. É do escritor Alan Albery, acho que é assim que fala. E ele diz o seguinte: isso quer dizer que estar solteiro, como estar casado, representa um modo singular de testemunhar o Evangelho da Graça. Jesus disse que não haveria casamento na nova criação. A esse respeito, seremos como anjos que não se casam nem se dão em casamento. Teremos a realidade, então não precisaremos mais ter a sinalização. Ao renunciar ao casamento, o celibato é uma maneira de antecipar essa realidade, como também de testemunhar sua bondade. É um jeito de dizer que essa realidade futura é tão certa que podemos viver de acordo com ela agora. Se o casamento nos mostra a forma do Evangelho, o celibato nos mostra sua suficiência. É um modo de declarar a um mundo obcecado por intimidade sexual e romântica que essas coisas não são o bem maior e que em Cristo temos aquilo que realmente é o bem supremo. Agora, para finalizar esse capítulo, eu queria dizer que algo que precisamos ter muito cuidado é para não colocarmos a nossa sexualidade como o centro das nossas vidas. O centro é Deus. E Ele tem um plano para a sua vida. E esse plano é perfeito. Queira Ele que você fique solteiro ou casado. Nunca coloque a expectativa da sua vida apenas nessa área. Descanse e deixe que Ele conduza tudo, né, como Ele já planejou. Porque, seja qual for o plano, se sua vida estiver centrada nele, centrada em agradá-lo, em glorificá-lo e viver apenas para Ele, você sempre se sentirá completa. E nunca vai faltar nada em sua alma. Então, eu espero que venhamos refletir sobre o que vimos agora nesse capítulo. E que venhamos entregar todos os nossos desejos, nossos sentimentos a Deus, né? Porque só assim eles vão estar seguros. E nós vamos estar seguros também. E não vamos correr risco de cair nessas mentiras. Amém? Que Deus abençoe.